Livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Autor Louise Hay. Ano de publicação 2002. Editora Sextante. 80 páginas. Sinopse. Amar a nós mesmos parece simples, mas às vezes é muito difícil. Eu gostaria de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a nos amarmos melhor. E quero insistir carinhosamente que vocês as pratiquem sempre, porque as mudanças que elas podem proporcionar são impressionantes. O amor é respeitoso, generoso, solidário e cheio de compaixão. Quem ama a si mesmo entra em sintonia com o universo no que ele tem de melhor, e tudo flui em sua vida. Louise Hay. A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Por mais simples e clara que esta afirmação possa parecer, levei muito tempo para me dar conta do que isso significa, amar a si mesmo. E para saber que não nos amamos e respeitamos a nós mesmos, seremos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelos outros. Alguns talvez digam que amar a si mesmo é vaidade, egoísmo e arrogância. Talvez seja por isso que esse amor por nós mesmos não é despertado e estimulado em nós desde pequenos. Pelo contrário, somos formados para atender o desejo alheio, a expectativa dos pais, as exigências dos professores, as ordens dos adultos. Lutamos desesperadamente para atender o desejo dos outros, achando que assim seremos amados por eles. E nesse esforço perdemos de vista o incrível milagre que cada um de nós é como uma centelha divina e esplêndida expressão da vida. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces, são escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. Pense nisso sempre que uma pessoa arrogante intimidar ou procurar diminuir você. O amor é respeitoso, generoso, solidário e cheio de compaixão. Quem ama a si mesmo entra em sintonia com o universo no que ele tem de melhor, e tudo flui em sua vida. Como é que amamos um filho querido para que ele cresça e desenvolva dentro de si suas características próprias? É procurando conhecê-lo tal como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. É acolhendo as suas necessidades e estimulando suas capacidades. É ajudando a superar suas dificuldades e colocando limites para que ele se dê conta dos direitos dos outros. É tendo para ele um olhar de amor que reconhece, respeita, valoriza, levando-o a descobrir a pessoa única e especial que ele é, levando-o a amar a si mesmo. Por que não fazemos isso conosco, com nós mesmos? Somos adultos, está na hora de cuidarmos de nós como faríamos com um filho querido. Está na hora de aprender a amar a nós mesmos. Louise Hay. Gente, para quem não sabe, a Louise Hay é uma autora de Você Pode Curar Sua Vida, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, O Poder das Afirmações Positivas e de dezenas de outros livros que juntos já venderam mais de 50 milhões de exemplares ao redor do mundo. Há mais de 30 anos, ela ajuda as pessoas a descobrirem e a utilizar o próprio potencial criativo para crescimento pessoal e também no quesito de cura, né? Porque se a gente for parar para pensar, muita coisa na nossa vida não vai adiante, né? A gente acha que a gente está numa vida estagnada porque a gente carrega traumas, medos, feridas do passado que impedem o nosso autoaprimoramento. Se você for uma criança que sempre foi muito comparada, por exemplo, com seus irmãos mais velhos ou com outras pessoas da família,
e de certa forma você se sentia inferior porque você não era tão bonito ou porque os seus pais não tinham tanto dinheiro quanto, sei lá, os seus tios, por exemplo, e você não teve as mesmas oportunidades que os seus primos ou outras pessoas da família ou até mesmo vizinhos próximos, isso faz com que a gente tenha uma autoestima muito baixa e a gente acabe não valorizando as nossas pequenas conquistas, porque uma coisa que às vezes seria grande pra gente, seria uma conquista, porque a gente não tinha aquilo e a gente conseguiu um mérito próprio. Aí a gente olha pro lado e pensa assim, caramba, mas isso não é nada comparado ao que o outro tem, porque, sei lá, o outro já tinha isso desde sempre, sabe? Eu vou contar uma coisa muito, assim, um exemplo bem simples, mas, por exemplo, há uns anos atrás, assim que começou a pandemia, eu fiquei muito entediada e eu não tinha o que fazer, assim, eu já tava entediada de ficar só na internet, eu cheguei até a voltar a gravar vídeo pro YouTube, mas ainda assim eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa, não podia sair de casa porque tava naquele período que ninguém podia sair de casa. Aí eu voltei a desenhar e foi muito bom pra mim. E as pessoas de casa estavam falando que os meus desenhos eram bons, eu fui mostrando para outras pessoas e tal. E eu aos poucos fui ganhando confiança que, nossa, as pessoas estão gostando, então eu realmente devo estar fazendo uma coisa legal. E aí eu tava feliz com isso. Mas a partir do momento em que eu segui o conselho das pessoas de criar um perfil só para artes e publicar as minhas artes e comecei a tentar estudar, tentar entender novas técnicas de pintura, de desenho e tudo mais, eu acabei meio que dando uma desanimada, porque os meus desenhos, as minhas pinturas sempre foram muito instintivas, sabe? Eu não tenho técnica, eu nunca fiz curso de desenho de pintura, sabe? Sempre foi uma coisa muito intrínseca, assim, que vinha e as ideias eu colocava pra fora e tudo mais, tanto que as pessoas sempre elogiam, falam que os meus desenhos são criativos e muito emocionais por isso. E aí eu comecei a me sentir meio pra baixo, né? Porque eu ficava comparando as minhas artes com as das outras pessoas e ficava pensando assim, nossa, mas as outras pessoas desenham tão melhor do que eu, porque elas colocam realismo e eu faço as minhas pinturas, os meus desenhos no estilo mais cartoonizado, mais surrealista, uma coisa assim. Mas com o tempo fui entendendo que cada pessoa é única, cada pessoa tem um próprio processo, sabe? Não adianta você ficar se comparando com os outros. Eu até poderia me dedicar a aprender essas técnicas, mas de qualquer forma, ainda assim as minhas artes teriam algum ponto que seria a minha assinatura, que seria uma coisa minha, sabe? Uma coisa pessoal minha que as pessoas veriam e falariam, nossa, esse desenho é da Valkyria, sabe? Então, a gente tem que entender isso também, não ficar se comparando com o outro. Outro exemplo também que eu quero dar, que também aconteceu na pandemia, é que eu comecei a me interessar por desenho digital. E aí eu descobri que no computador, gente, olha isso, né? Quando eu era pequena, quando eu era bem novinha, eu gostava de ficar rabiscando e fazendo umas montagens bem toscas no Paint, sendo que era aquele Paint bem antigo dos anos 90, início dos anos 2000, que não tinha nada. E aí eu fui abrir o Paint para poder mexer lá em 2020 na pandemia e eu descobri que assim, mudou muita coisa, tinha muita atualização, sabe? Não era mais aquele programa que não dava para fazer quase nada, sabe? Agora já tinha pincel, já tinha textura, já tinha efeito tinta, era tudo mais aprimorado, era tudo muito legal, sabe? E aí eu fiquei super feliz com isso. E assim, gente, é uma atualização que eu descobri em 2020, mas que pelo que a minha amiga me contou, já existia desde 2012 e 2013. É porque eu realmente não mexia, então eu não percebi que teve essa atualização, eu não sabia. Então eu fiquei tão feliz, assim, foi uma super descoberta. Eu comecei a criar várias artes, várias montagens assim no Paint, me distraí bastante, foi bem legal, bem divertido. E aí eu fui contar pra uma amiga minha e ela ficou assim, tipo, nossa, cara, eu não acredito que você tá feliz por causa de uma coisa tão boba, porque todo mundo sabe disso e tal. E aí ela falou de um jeito, sabe, que eu me senti super mal, porque eu pensei assim, nossa, eu fiquei tão feliz e todo mundo já sabia disso, sabe? Foi uma coisa do tipo,
Sabe quando você descobre uma coisa ou você aprende a fazer uma coisa que todo mundo já sabe, sabe? Mas pra você foi uma coisa legal porque você não sabia, porque você tá aprendendo a fazer uma coisa nova, mas para as outras pessoas não são. Então assim, gente, não dá pra gente ficar julgando a nossa vida, as nossas habilidades, os nossos sonhos, as nossas conquistas com base nos sonhos, nas conquistas e nas coisas das outras pessoas, entendeu? Porque elas são pessoas diferentes, elas têm vidas diferentes, elas têm oportunidades diferentes. Essa minha amiga mesmo que falou isso, ela já tinha feito curso de pintura, ela também desenha. Então, assim, ela vem de um lugar, dentro das artes mesmo e dentro da vida, né, de oportunidades que eu não tive, que são muito diferentes, né? Eu não tô falando isso pra dar uma de vítima ou falar que ela é melhor do que eu, nada disso. Mas é só mesmo questão de vivência e de experiência, para querer dizer que cada pessoa é única e que você não pode ficar se julgando pelo olhar do outro, sabe? Você tem que aprender a olhar para você mesmo. E outra coisa também, né, o exemplo que a Louise Hay deu, é que se a gente tivesse um filho, a gente tentaria dar o melhor pro nosso filho, a gente tentaria fazer tudo de bom. Mesmo que não fosse nosso filho, sei lá, fosse um melhor amigo da gente, fosse uma pessoa que a gente gostasse muito, se a gente visse essa pessoa desmotivada, a gente ia tentar levantar o astral dessa pessoa, a gente ia tentar fazer algo, dar algum conselho ou fazer alguma ação para melhorar o ânimo dela, para aumentar a autoestima dessa pessoa. Então por que a gente não consegue fazer isso com nós mesmos? Entendeu? O que dificulta, o que faz que a gente não consiga ter essa empatia, esse amor, sabe? Que a gente tem pelas pessoas, essa compaixão. Por que a gente não consegue fazer com nós mesmos, sabe? Será que a gente aprendeu tão desde criança, assim, tão desde pequeno, a se colocar para baixo o tempo todo? Até onde tá indo a nossa máscara social? Máscara social que eu digo é aquela máscara que a gente veste para poder lidar com as pessoas no dia a dia. Por exemplo, às vezes você tá muito triste, mas você não quer deixar transparecer que você tá triste porque você não quer levar problema para as pessoas, e aí você fala que tá bem. Ou então, às vezes, você não tá no ânimo de tirar foto, e aí você tá num ambiente que as pessoas estão tirando foto, te chamam, e você tem que dar aquele sorriso super falso. É basicamente isso. Você tá usando uma máscara social, sabe? E as pessoas usam máscara social para tudo. Eu mesma sou uma pessoa que eu já fiz muito isso. Exatamente por trabalhar diretamente com o público, muitas vezes eu não estava bem, eu estava irritado, eu estava triste. E eu tinha que parecer que estava super calma, que estava feliz, que estava bem, quando eu não estava, sabe? Isso dói muito. Isso, com o tempo, vai causando feridas muito grandes, traumas muito grandes. Então eu aconselho vocês, se vocês puderem fazer terapia, vocês fazerem. Se vocês não tiverem condição de fazer terapia, vocês tentarem trabalhar isso em vocês mesmos, no sentido de assim, eu não tô falando que vocês têm que ficar contando da vida de vocês pra todo mundo e nem fazendo as coisas quando vocês não querem, mas assim, tenta ter um equilíbrio, sabe? Se você não tá bem pra fazer uma atividade, se tiver como você deixar pra fazer depois ou explicar pra pessoa que não tá num bom momento, você explica, sabe? Não faz uma coisa que você não quer ou que você não tá bem por achar que tem que ser boazinha. Uma coisa que eu já li muito, tanto em livros mais espiritualistas ou espíritas, religiosos, e principalmente nos livros de psicologia e de autoajuda, é que a gente não deve ser um ser bonzinho ou uma pessoa boazinha. O que é ser uma pessoa boazinha? É aquela pessoa que tá mais preocupada em agradar todo mundo do que seguir a própria vida, sabe? Às vezes você, sei lá, você começou um relacionamento com uma pessoa que você nem gosta, porque perante a sociedade aquela pessoa, sei lá, tem algum tipo de status, então ela vai ser boa pra você, ou você tá trabalhando num lugar que você não suporta e você tá lá só por causa do salário, sabe? Ou então você faz coisas, tipo, vive fazendo favores pra família, pra amigos, pra gente do seu trabalho, mas assim, são pessoas que muitas vezes nem teriam, sei lá, 1/3 da consideração que você tem. Essas pessoas não teriam com você, não fariam o mesmo por você, e você tá lá se sacrificando para as pessoas porque você acha que você tem que ser bonzinho para ser amado, para ser querido, para ser respeitado, quando na verdade é totalmente o oposto. Quando você faz isso demais, as pessoas elas não
te valorizam. As pessoas, elas não veem limites, sabe? Então elas vão te sobrecarregar de todas as formas possíveis, em todas as áreas da sua vida. E assim você não vai conseguir sentir que você está progredindo em nada, gente. Eu falo isso por experiência própria. Eu tô num processo de evolução, de autoconhecimento, e uma das coisas que está sendo mais difíceis para mim é aprender a diferenciar o que é amor próprio do que é egoísmo. Porque eu cresci ouvindo que a gente tinha que fazer as coisas pelas pessoas e que a gente tinha que tentar agradar os outros e ser bonzinho, ser boazinha para ser amado, entendeu? Porque, olha lá, fulano não faz isso. Sempre tem aquelas chantagens, e essas chantagens geralmente vêm muito de pais, mães, sempre de figuras muito próximas. E aí, de certa forma, elas meio que obrigam você a ser uma pessoa que você não é. Eu lembro que até os meus 14, 15 anos, eu era uma pessoa muito querida na minha família, amigos. Todo mundo falava muito bem de mim a partir do momento. E eu era assim, eu fazia tudo para as pessoas o tempo todo, sabe? Mesmo coisas que eu não queria. A partir do momento que eu passei a ganhar mais autonomia de falar, não, eu não vou vestir esse vestido porque eu não gostei da cor, porque eu não gostei do modelo, porque eu acho que não combina comigo, ou eu não vou em tal lugar porque eu não gosto do lugar, ou eu não quero ir em tal lugar porque vão estar pessoas que eu não gosto. A partir do momento que eu passei a me impor, que eu passei a ter um pouco mais de discernimento e amor próprio, no sentido de começar a avaliar mais o que eu gostava e o que eu não gostava, e não só seguir ordens, né? Eu passei a ser vista como uma pessoa ruim, como uma pessoa rebelde, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa arrogante. E todos esses adjetivos que vocês podem imaginar. E isso dentro de casa, em ambientes de trabalho, em ambiente escolar, tipo assim, em todos os lugares, assim, mudou totalmente. E uma coisa que eu posso falar pra vocês é que eu passei a ficar muito mais em paz a partir do momento que eu passei a lutar pelas minhas próprias coisas, sabe? Quando eu digo lutar pelas minhas próprias coisas, eu digo no sentido de assim, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma ideia, se eu quero realizar uma coisa, um projeto, eu não tenho que depender que todas as pessoas à minha volta concordem que ele vai ser bom. A princípio, eu não tenho nem que ficar contando dele para as pessoas. Vocês não fazem ideia do que ficar falando demais dos seus projetos, o quanto atrasa ele, gente. Eu li um livro recentemente que fala do poder do silêncio e é real. Todas as melhores coisas assim que eu alcancei de objetivos da minha vida, eu alcancei porque eu não contei para as pessoas. Porque todas as vezes que eu falei que ia fazer uma coisa ou que ia comprar alguma coisa, por menor que elas fossem, sempre dava errado e eu não entendia o porquê. Mas por que a gente não entende o porquê? Porque geralmente a gente divide com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente confia, mas nem sempre essas pessoas que a gente gosta da gente de volta. E isso pode ser amigo, pode ser família, pode ser parceiro. Muita gente gosta de competir com a gente nem sabe. Então por isso que a gente não deve ficar contando as nossas coisas, sabe? E a questão da Bíblia, né, de falar amar os outros como a ti mesmo, é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a gente não tem que se doar, tem que ficar fazendo o máximo pelos outros, a gente tem que fazer o máximo por nós mesmos. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Você não pode ficar fazendo pelos outros aquilo que você não está fazendo por você mesmo. Se você é uma pessoa que está cheia de problema para resolver, por exemplo, sua casa tá bagunçada, aí você tem que ir numa consulta médica, aí você tem uma conta para pagar, enfim, você tá cheia de tarefa. E toda vez você ficar parando de fazer as coisas que você tem que fazer, porque você tem que, sei lá, ir na rua para ir no mercado com uma pessoa que te chamou. Aí você para de fazer a outra coisa que você vai fazer para ir, sei lá, com outra pessoa em outro lugar. Aí com isso você perde horas do seu dia e você não fez nada pra você. Ou então, por exemplo, as pessoas falarem que porque eu tenho uma conta pra pagar, eu tô com uma dívida, eu tô com isso, tô com aquilo. Gente, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem dívida. Não é ser grosseiro, mas é ser realista. A vida não tá fácil pra ninguém. Entendeu? Tá todo mundo tendo que correr atrás das próprias coisas. Todo mundo tem conta fixa. Todo mundo, mesmo que assim,
Ah, mas a pessoa, por exemplo, não mora de aluguel, tem a casa própria. Mas mesmo tendo a casa própria, vai ter contas naquela casa. Você vai ter que pagar água, luz, internet, comida, remédio. Se você tiver animais, você vai ter que pagar veterinário, vacina para os animais, comida dos animais, remédio para pulga, para carrapato. Se você tiver filhos, você vai ter gasto com a alimentação daquela criança, com a saúde daquela criança. Se você tiver, sei lá, tiver pagando um curso para ela, tiver pagando a escola para ela, enfim, criança é gasto pra caramba, animais é gasto pra caramba, tudo gera gasto, né? Então, assim, você tem que ter essa dose de discernimento de você saber quando você pode ajudar as pessoas e quando você tem que se ajudar. Em momento nenhum a Louise Hay tá dizendo que é para você abandonar as pessoas. Não, mas ela tá falando que é primeiramente para você se abraçar, para você focar na sua vida, para você consertar e mudar na sua vida as coisas que você não tá gostando, as coisas que tem que ser postas no lugar, para só depois que você tá realmente restabelecido, que você tá bem, o seu emocional tá bom, aí sim você vai conseguir amar as pessoas e ajudar as pessoas e dar conselhos e ajudar até mesmo materialmente, ou dando a sua atenção, ou indo nos lugares que essa pessoa às vezes não quer ir sozinha. Enfim, fazendo essas coisas, mas porque você se cuidou primeiro e não largando as suas tarefas, a sua vida, para literalmente viver a vida do outro. Porque muitas vezes as pessoas procuram a gente quando elas estão na pior e depois que você ajuda e elas ficam bem, elas até esquecem da ajuda que elas receberam e às vezes não são nem gratas, entendeu? E voltam a te procurar só quando estão precisando de novo. E aí você às vezes está super precisando de uma ajuda, e quando eu falo ajuda não é nem só ajuda de afazeres ou financeiramente, às vezes você está precisando, sei lá, de um abraço, de um ombro amigo, de uma pessoa para te ouvir no momento que você não está bem, e às vezes você não pode contar com ninguém. E aí você fica pensando, nossa, eu não posso contar com ninguém, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, quando você achar que você não pode contar com ninguém, você tem que lembrar que você não pode se abandonar. Entendeu? Os únicos dois seres que nunca vão te abandonar na vida é Deus, se você acreditar em Deus, né? E você mesmo, entendeu? Você é a única pessoa que tá ali por você. Você é a única pessoa que desde o momento que você nasce, né, quando você é criança, não tem como a gente ter discernimento para cuidar de si mesmo. Mas a partir de certa idade, né, os nossos pais vão deixando a gente de lado e tal, a sociedade entende que a gente já é responsável, que a gente já tem autonomia para se cuidar. A gente tem que realmente fazer isso e não ficar esperando, sabe? Ai, por exemplo, eu tô na casa dos meus pais, os meus pais vão fazer tudo por mim, e aí eu vou esperar eu me casar para, sei lá, para ter minha casa, para ter minhas coisas, porque aí o meu marido e a minha esposa de certa forma vão estar ali controlando a minha vida. Tem gente que acha isso uma boa ideia. Acreditem, tem gente que acha isso uma boa ideia, porque essa pessoa não quer tomar responsabilidade da própria vida dela para ela e quer sempre ter alguém ali do lado. É bom ter alguém ali do lado para te dar apoio? É sim, gente. Mas vocês não podem ficar colocando a vida de vocês sempre na mão das outras pessoas. Vocês têm que agir por vocês mesmos. Vocês têm que lembrar que a vida é de vocês. Vocês são o único donos dessa vida. Você é a pessoa que decide o que você vai comer de manhã. Você é a pessoa que vai decidir se vai levantar ou não na hora que o seu despertador toca. Você vai ser a pessoa que vai decidir se vai fazer uma atividade física ou se vai esperar ficar doente comendo só besteiras para decidir se vai cuidar da saúde ou não. Entendeu? Não adianta. E mesmo as pessoas que têm apoio, isso é uma coisa também que eu já reparei. Tem pessoas às vezes que têm apoio, que tem uma família que super ajuda, que tem amigos verdadeiros e mesmo assim a pessoa não quer se ajudar. Então, essa questão de mudança de amor próprio tem que vir da própria pessoa. Não adianta a pessoa esperar que só os outros façam por ela, que só as outras pessoas digam o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, o quanto ela é amada. Ela mesma tem que olhar para ela e se sentir confiante. Ela mesma tem que valorizar os próprios dons dela. Valorize as coisas boas que você faz. Valorize o seu trabalho, os seus estudos, a profissão que você decidiu ter,
os cursos que você decidiu fazer, as coisas que você quer aprender ainda, os lugares que você quer viajar. Não dependa de ter uma pessoa do seu lado para ir nos lugares que você quer. E é isso, siga, assim, o conselho que eu dou pra vocês, que tem no livro e que eu dou pra vocês também, porque é uma coisa que eu passei a tentar seguir na minha vida, é seguir o próprio coração, é seguir realmente o desejo do que você realmente ama, do que você realmente quer, do que você acha que vai fazer diferença na sua vida, entendeu? Não espera as outras pessoas quererem controlar, quererem te ajudar, quererem mandar. Não, lembra que você é a dona, você pode mudar. Você pode sair daquele trabalho que você não gosta a qualquer momento. Você pode chegar no peso ideal que você deseja. Basta você focar, entendeu? E outra coisa também que é muito importante é você, além de passar a olhar você com outros olhos, olhar com os olhos mais amorosos, no sentido de se perdoar os seus erros e não cometer mais eles, e sim aprender com eles e valorizar os pontos positivos que você tem. Valoriza, cara, as coisas boas que você tem, valoriza a sua aparência. Se você acha que tem alguma coisa que você não gosta, tenta mudar. Sei lá, corta o cabelo, coloca um aplique, usa uma peruca, muda a cor dele, muda o estilo que você se veste. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, tenta fazer combinações diferentes com as roupas que você tem. Troca os objetos, as roupas que você tem, sei lá, com as suas amigas próximas, por coisas que elas também não estejam usando. Eu fazia isso quando eu era adolescente, não tinha dinheiro para ficar comprando roupas, por exemplo. Eu fazia muito isso. Tem brechós também, tem bazares de igreja que vendem roupas novinhas por preço super em conta. Então, assim, não inventa desculpa para se abandonar, não inventa desculpa para ficar andando desleixada. Porque se você for uma pessoa que ficar de pijama o dia inteiro, você realmente não vai ter energia para estudar, você não vai ter energia para fazer nada, para trabalhar, você não vai querer levantar da sua cama, você não vai sentir vontade de sair, porque você não vai querer que as pessoas te vejam daquela forma. Se você ficar andando de qualquer jeito, não cuidando da sua aparência, não cuidando da sua saúde física, mental, espiritual, emocional, você realmente não vai conseguir fazer nada. Então presta atenção nisso, gente. Pequenas coisas vão fazer com que você se sinta muito melhor. Um hábito, por exemplo, que eu adotei, readotei, porque eu passei um bom tempo sem fazer isso, mas que tá sendo assim um diferencial na minha vida, por exemplo, passar meus hidratantes todo dia após o banho, entendeu? Eu não preciso passar meu hidratante facial, corporal, passar meu perfume só quando eu vou sair ou para me encontrar com uma pessoa. Eu posso fazer isso todos os dias pós-banho, porque é uma coisa que eu gosto. Eu me sinto muito bem de dormir super cheirosa, ou mesmo quando, sei lá, eu tomo banho que não é para dormir, mas mesmo assim eu passo os meus cremes e eu me sinto muito melhor comigo mesma, sabe? Porque eu tô vendo o resultado na minha pele tá ficando muito mais bonita, as pessoas estão elogiando. Então, assim, isso acaba incentivando a gente a se cuidar mais. No início, a gente realmente não sente vontade de fazer essas coisas. Mas com um pouco de paciência, você vai vendo o resultado, você vai sentindo vontade de fazer cada vez mais, sabe? É uma coisa também, eu tô estudando inglês por conta própria, pelo Duolingo e alguns vídeos de internet, coisas assim que eu procuro, né? E teve um tempo que eu tava super desestimulada, porque eu achei que, nossa, já que eu não tô conseguindo conversar com ninguém, eu não vou evoluir. E a minha sobrinha, ela me mandou um texto. E aí, embaixo no título do texto, tava dizendo assim: se você conseguir ler o texto em inglês e traduzir ele, o seu inglês não é mais básico. E eu fiquei super feliz, porque eu consegui ler todas as palavras do texto, eu não travei em nada. E eu lendo, eu já consegui, a tradução eu já consegui entender na minha cabeça, sabe? Eu não precisei olhar frase por frase para tentar traduzir para o português para entender o que estava escrito. Não, só de bater o olho no texto eu consegui ler ele em inglês e eu consegui entender. E aí eu fiquei super feliz, porque eu vi que todos aqueles minutinhos, sabe, de dia, de 15, 20 minutos que eu separo para estudar, estão dando resultado. E é assim com tudo, gente, é aos poucos. Não adianta você querer mudar a sua vida inteira
e achar que eu vou conseguir aumentar e criar o meu amor próprio só, sei lá, passando batom todo dia porque eu acho o meu lábio pequeno, então se eu passar batom todo dia que aumenta a boca, eu vou me sentir melhor. Você vai se sentir melhor porque realmente vai te deixar mais bonita, mas é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, isso com tudo. Vê as áreas que você quer mudar na sua vida, entendeu? Seleciona pelo menos 5 coisas que você gostaria de fazer e coloque um tempo de, sei lá, pelo menos 1 ano, sabe? Nesse 1 ano, tenta focar naquilo. Eu quero cuidar mais da pele, eu quero cuidar mais da minha saúde, do meu corpo. Eu quero aprender um novo idioma, eu quero juntar dinheiro. Enfim, cada pessoa vai saber a própria necessidade e o que tá precisando na vida. E o que vai fazer diferença na vida dela. Então, gente, sério, é aos poucos que você vai conseguindo isso. E uma coisa que você vai reparar é que quanto mais você se cuida e quanto mais amor e respeito você demonstra por você mesmo, mais as pessoas vão fazer isso com você também. Quando você chega num lugar que as pessoas veem que você tá uma pessoa bem cuidada, bem alinhada, com aparência boa, com aparência saudável, que você não fala gritando, que você é uma pessoa educada, tudo mais, que você se respeita, principalmente que você impõe limites, que você sabe falar o não na hora certa, que você sabe conversar, que você sabe defender as suas ideias, as pessoas elas vão passar a te respeitar e te admirar muito. E isso vai fazer diferença em todas as áreas da sua vida. Escreve o que eu tô te falando. Sério, gente, isso faz muita, muita diferença. Sobre o livro, eu amei. Sério. Esse já acho que se eu não me engano, o terceiro livro que eu leio da Louise Hay. E, gente, ela é muito maravilhosa. Ela sempre me dá, assim, várias ideias todas as vezes que eu leio os livros. E eu pretendo trazer os outros livros dela ainda aqui. Eu vou fazer também um vídeo de biografia dela, porque ela é realmente uma mulher incrível. E ela ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo, assim. Então, isso é uma coisa que deve ser muito valorizado, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Vale a pena, super a pena ler o livro. É um livro curto, só 80 páginas, mas assim, ele realmente conversa diretamente com você. É como se você realmente estivesse conversando com uma amiga, sabe? Igual eu converso com vocês. Então, basicamente da mesma forma, assim, o livro ele tem uma leitura muito fácil, muito rápida e de fácil entendimento, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal, porque seguindo no canal vocês estão valorizando o meu trabalho e assim vocês vão estar recebendo também as notificações, porque eu posto 3 vídeos por semana. Boa leitura, né, para vocês e até o próximo livro.